Eu tenho que ser sincero com vocês porque eu não consigo definir se a imprensa ela tem uma má vontade com o Lula ou se é simplesmente burrice. Mas nós temos que ser justos também porque alguns jornalistas de direita elogiaram os ministros escolhidos por Lula. E de fato são bons ministros. Os nomes escolhidos por Lula até agora são ótimos porque se enquadram perfeitamente nos objetivos de Lula como presidente da República. Só que algumas pessoas estão criticando a falta de diversidade nos nomes escolhidos, que na minha opinião essa crítica é uma tolice. Na sua opinião, a imprensa ela tem má vontade com Lula ou alguns jornalistas são burros mesmo? O que você achou das escolhas de Lula? Faltou diversidade? Deixe o seu like se você gostou do governo Lula até o momento e claro, se inscreva no canal. Primeiro ponto que nós temos que discutir é que as críticas que estão surgindo agora aos nomes de Lula são todas críticas infundadas, pelo menos até agora aquelas que eu li. Porque as críticas que eu estou vendo são críticas que focam no nome do ministro e nas capacidades deles. Mas são críticas tolas, pelo menos no meu ponto de vista. Porque o Lula, ele escolheu cada um desses ministros de acordo com as capacidades e com as habilidades deles com relação ao objetivo dele, Lula. Então o que deveria ser discutido não é o nome do ministro, porque o nome do ministro é adequado ao objetivo de Lula, mas sim o objetivo de Lula. Ah, o Lula ele tá correto nesse objetivo, nesse plano dele para a Casa Civil? O Lula tá correto nesse objetivo, nesse plano dele para a Fazenda, para a Defesa? Aí sim há a discussão. Mas o que eles estão sendo discutidos é simplesmente o nome. Ah, esse nome é ruim. Ah, esse nome é bom. Mas não fazendo a discussão em torno do grande objetivo de Lula, que é fazer um governo de reconstrução. O Lula a todo momento tem falado que ele vai reconstruir o Brasil, porque o país está completamente destruído. E os nomes escolhidos por Lula para serem os futuros ministros, eles acabam entrando nesse objetivo. Porque o objetivo de Lula é apostar na política e não apostar no confronto. Como que Bolsonaro queria fazer política? Jogando a população contra o Congresso, fazendo a chamada política do confronto. Então ele atacava o Rodrigo Maia, ele atacava o Congresso, até o ponto que ele começou a ficar ameaçado de tomar impeachment e cedeu para o Arthur Lira. O Lula não quer fazer isso. O Lula quer sentar, negociar, conversar. A escolha pela PEC da transição e não por uma medida provisória para fazer com que o Bolsa Família fique fora do teto de gastos por um período de tempo mostra isso. O Lula quis sentar com o Congresso, quis negociar com Arthur Lira e não quis fazer de supetão, porque é um governo de união, de frente ampla e de reconstrução. E todos esses ministros que foram escolhidos por Lula foram figuras moderadas e com grande poder de negociação. Ou seja, a escolha de Lula foi perfeita diante do objetivo dele de reconstruir, apaziguar e distensionar o país. Então todos aqueles que estão criticando os ministros sem olhar esse objetivo de Lula estão errados. Porque você tem que falar o seguinte, o Fernando Haddad, por exemplo, pegar o exemplo, o Haddad não tem poder de negociação, ele não é uma boa figura para negociar, portanto o nome dele é incorreto com o objetivo de Lula. É igual você querer pegar, o objetivo do treinador de futebol é se defender. E aí ele bota um defensor ali, mas esse nome... Um nome bom para defesa. Seria errado se ele colocasse um atacante para defender. Então aí que está a grande questão. E temos um outro problema, que é com relação à crítica à diversidade. Estão falando, tá faltando diversidade no governo Lula. Porque ele só selecionou mulher, ele só selecionou homens, ele não colocou mulher, ele não colocou cachorro, ele não colocou elefante, ele não selecionou negro, ele não selecionou mulheres loiras, ele não selecionou loiras com cabelo Chanel, ele não selecionou loira... Todas essas críticas, pessoal, são críticas tolas. Uma tremenda bobagem. Não entrem por essa via. Não entrem por essa via. Porque não adianta nada eu ter um ministério que seja um ministério extremamente diverso se nós não tivermos pessoas com poder de negociar. Porque não significa, aquela é uma boa, aquele cara, ele é bom porque ele é negro, mas se ele não tiver capacidade de negociar, não adianta. Ele é mulher, não adianta se não tiver capacidade de negociar. Por isso que algumas figuras ficaram de fora, como no caso do Aloysio Mercadante, mesmo sendo homem. E eu tenho para vocês um exemplo perfeito disso. Eu estava conversando com uma amiga minha durante o primeiro turno. E ela estava muito... E ela é de esquerda, né? Esquerda fervorosa. E ela estava muito tendenciosa a votar na Simone Tebet porque é mulher. Não, Simone Tebet... Acho que é Simone Tebet, né? Ela é mulher, ela é boa. Eu falei assim, Então vamos fazer o seguinte. Você reclama que você é PJ, não reclama? Reclamo. Você reclama que você não tem aposentadoria, você não reclama? Reclamo. Então, Simone Tebet votou a favor da reforma trabalhista, e você é PJ por culpa dela, e Simone Tebet votou a favor da reforma da Previdência, que você está reclamando. Então, pronto.
Não é porque é mulher que automaticamente todos os problemas são resolvidos. Então esse é o entendimento. Porque diversidade, pessoal, não é feita com ministros diversos. A diversidade é feita com políticas públicas que promovem inclusão, que promovem diversidade, que promovem inclusão, que promovem diversidade de renda, expansão de renda, distribuição de renda e principalmente aumento da dignidade. É assim que funciona. E como que você consegue passar essas propostas? Com figuras que têm poder de negociação, ainda mais num congresso hostil. O Fernando Haddad, por exemplo, ele conseguiu, enquanto ministro da Educação, passar o ProUni. Olha que política extremamente inclusiva que foi o ProUni. O ProUni conseguiu beneficiar negros, pobres, mulheres, nordestinos, todo tipo de gente que antes não tinha acesso à universidade. Uma política do Fernando Haddad. Em contrapartida, a Gleisi Hoffmann foi a pior ministra da Casa Civil que nós tivemos na nossa história. Um dos motivos de Dilma ter levado o impeachment foi por conta de Gleisi Hoffmann. Porque Gleisi não tem poder de negociação. Gleisi é uma pessoa de trato difícil. Ela é grosseira. Ela briga com todo mundo. Por isso que o Lula não quer tê-la como ministra. Deixou ela longe. Porque não é esse tipo de figura que o Lula quer ter como ministra. E você concorda com o Lula? Ou você acha que há uma necessidade maior por diversidade? Coloque nos comentários e se inscreva no canal. Ficou muito claro que o Lula ele quer negociadores. Isso para fazer essa pacificação. E é por esse motivo eu falei da Gleisi Hoffmann. A Gleisi não vai ter papel no governo, ela vai ser presidente do PT, porque ele está escanteando esse tipo de gente. Da mesma forma que o Aloysio Mercadante não vai ter cargo ministerial, ao que tudo indica. O Mercadante ele vai virar presidente do Banco Central. Porque é um cargo mais técnico, fique lá, tem que fazer uma politicazinha, mas não é aquela política do corpo a corpo, direto com o Congresso. Como o Haddad, o Múcio Monteiro, o Rui Costa, tudo bem que ele vai ficar mais interno, o Flávio Dino. Não há essa necessidade. E o Lula quer pessoas que tenham lábia, que tenham poder de negociação. Isso é o que o Lula quer. Sentar para negociar sem apostar no confronto. Porque o Lula também sabe que o Congresso do ano que vem vai ser um Congresso muito hostil. Olhem só o que o Arthur Lira fez nesses últimos dias com o Lula. O Arthur Lira, ele ameaçou o Lula de não aprovar a PEC da transição. Link aqui no card. Vai ser votada a PEC da transição na próxima terça-feira? Vai. Por quê? Porque o Lula sentou, negociou com o Arthur Lira. E ele falou, se eu tiver que sentar para negociar com o Arthur Lira 10 vezes, eu vou sentar. 20 vezes eu vou sentar. Porque nós vamos ter que negociar, nós vamos ter que bater papo. Política é feita dessa forma. E o Lula gosta de fazer isso. Esse é o caminho que o Lula indicou. Só que se ele está tendo dificuldade hoje com esse Congresso, em 2023 vai ser muito pior, porque o Congresso vai ser majoritariamente bolsonarista, vai ser um Congresso extremamente hostil a ele, Lula. Porque essas figuras elas sabem que se elas se voltarem contra, não contra Bolsonaro, mas contra o bolsonarismo, elas vão ser massacradas em 2026. Pelos próprios votos que receberam em 2022. Porque em 2022... Joyce, Frota, aqueles que viraram as costas para o bolsonarismo foram massacrados. Então Lula sabe que vai ter que negociar. Agora, algumas críticas me incomodaram demais, como por exemplo a crítica do Matheus Leitão, jornalista da Veja, ao José Múcio Monteiro. Ele falou o seguinte, o Lula selecionou o José Múcio Monteiro, foi uma bola fora. Porque o José Múcio Monteiro ele vai manter a situação politizada das Forças Armadas como está. Ele não vai mudar a situação das Forças Armadas. Óbvio! Porque esse é o objetivo do Lula. Como eu falei no início do vídeo, a crítica ao nome do José Múcio Monteiro é errada. O que o Leitão tinha que fazer é criticar o Lula, se ele está incomodado com isso. Porque o Múcio Monteiro exatamente entra nessa situação para apaziguar as relações com as Forças Armadas e não para provocar uma grande ruptura. Porque se você quer romper com tudo, você tensiona ainda mais. E o que o Lula quer? Apaziguar, distensionar, relaxar a situação, evitar as rejeições internas ao nome dele. Então vamos lá, vamos negociar, vamos abaixar a poeira. E é isso que precisa nesse momento. Outra crítica infundada foi em relação ao nome do Haddad. O Leitão inclusive fez essa crítica e alguns outros jornalistas. Mas o mercado não queria o Haddad. E daí que o mercado não queria o Haddad? O nome do Haddad, ele é perfeito para a Fazenda. As pessoas elas pegaram uma má impressão com relação ao Haddad por conta de 2018, mas ele é um bom quadro, ele é um bom nome, ele é uma pessoa extremamente capaz. E o Haddad, ele está para o Ministério da Fazenda como uma espécie de, entre aspas, poste do Lula, porque o Lula que é o ministro da Fazenda mesmo. O Haddad não vai provocar problema, o Haddad vai ser um porta-voz do Lula, ele tem poder de negociar porque ele é bom nisso e mais ainda, se precisar trocar, o Haddad não vai provocar nenhum tipo de problema para o Lula. Fora que, caso haja necessidade de ter alguma política mais complicada, que acabe ferindo alguma promessa de campanha do Lula e desgastando o Lula,
a comunidade do PT não vai reclamar tanto assim do Haddad, porque é uma pessoa de dentro. É diferente se fosse um Lara Rezende, aquele fora do PT. Então a escolha do Haddad foi perfeita, como todas as outras escolhas de ministros. Lula até o momento acertou em cheio. As pessoas que estão reclamando por bobeira. Ou má fé. Não má fé, né? Ou por uma má vontade, ou por burrice. Aí vocês podem colocar aqui o que vocês acham mais. Má vontade ou burrice?